Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre terminologia de soldagem. Essa aula é uma aula bastante importante pela questão da linguagem técnica, tá? Que ao longo do curso, após a aula de terminologia, nós vamos estar utilizando muito esse referencial. Então, eu peço para vocês que usem toda essa linguagem que eu vou passar para vocês, que está no livro de vocês também, como uma espécie de um dicionário, vamos dizer assim. Quando eu falar em determinada situação, como por exemplo a garganta efetiva, a gente vai conversar isso lá depois em simbologia de soldagem. Não lembrarem o que significa garganta efetiva, venha até esse módulo de terminologia de soldagem, pois aqui eu vou estar explicando exatamente o que é cada situação, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. É uma aula um pouco cansativa, mas eu espero que vocês se dediquem, se empenhem, porque não esqueçam, o sucesso só depende de vocês. Bom, o que nós vamos conversar? Nós vamos falar sobre os termos básicos e fundamentais empregados em soldagem, que é toda a questão da nossa linguagem técnica, tá? Vou começar não por ordem alfabética, e sim por uma lógica de entendimento. Primeiro, sobre raiz da junta. A raiz da junta é a porção da junta a ser soldada, onde os membros estão mais próximo possível entre si. Numa seção transversal da solda, a raiz pode ser um ponto, uma linha, uma área. A raiz da junta, não da solda. Então, se é da junta, nós não temos a solda ainda. Ok? Aqui está o bisel, depois nós vamos ver melhor. Nesse caso aqui, o ângulo do bisel tem 60 graus. E aqui é a raiz da junta, né? Toda essa configuração aqui é uma junta, ok? E essa daqui é a raiz da junta. Toda essa área achurada aqui faz parte da junta. Tudo isso aqui é uma junta, ok? E isso aqui é a raiz da junta. Nesse caso aqui, que tem um bisel, como vocês podem ver a junta, ó, aqui está a junta. Aqui está a outra face do bisel da junta. Então, aqui nós temos a raiz da junta. A raiz é essa parte onde vai ter essa porção de união. Aqui é o mesmo caso. Aqui no chanfre em X, a raiz da junta fica bem no meio, ó, bem esse ponto aqui. Perfeito? Vamos lá. Vão ser muitos termos técnicos que nós vamos falar. Não se preocupem se não entenderem muito bem agora, porque como eu estava falando antes para vocês, ao longo do curso, vocês vão estar utilizando tantas vezes os termos técnicos que vai ficar mais claro o entendimento. E, de novo, se tiverem dúvida, manda uma mensagem, manda um WhatsApp ali que eu vou estar respondendo a todos. Raiz da solda. Agora nós já estamos falando que tem solda. Então, a parte de baixo aqui é a raiz, ó, a raiz da solda. Olha aqui as escamas da solda. Olha aqui, ó, raiz da solda. Aqui toda essa porção é a solda. E aqui, tudo isso aqui é a raiz da solda. Aqui, mesmo não estando aparente, a gente sabe que a raiz da solda é aqui. Ó, no caso do chanfre em X, a raiz da solda. Ah, mas isso aí não é a raiz da junta? Não, não é a raiz da junta porque nós temos solda agora. Esse material aqui depositado é a solda. Abertura de raiz. Isso aqui é a mesma situação. Nós temos um chanfre, né, onde vai ser a união metálica, a continuidade metálica, onde vai ocorrer a deposição de material, ou seja, a soldagem. Então aqui nós temos abertura de raiz, que é a abertura onde tem a raiz, aqui é a raiz da junta, como nós vimos antes. Então, isso aqui é a abertura da raiz. Esse ponto aqui é a altura da face da raiz, que é daqui até aqui. Ó, daqui até aqui. Estão vendo esses pontos aqui? Ó, daqui até aqui. Isso aqui é a altura da face da raiz. Ângulo do bisel. Bisel é essa superfície. Então, o ângulo do bisel é da linha central até aqui. E na junta em ângulo, aqui é o bisel também. Então, o ângulo do bisel é esse plano perpendicular aqui. Ângulo do chanfro. O chanfro
Quando nós falamos do chanfro, é toda a configuração dele. Nesse caso aqui, o ângulo do chanfro é toda essa região. Aqui é a mesma coisa na junta em ângulo. O ângulo do chanfro é toda a configuração do chanfro. Isso aqui é todo o chanfro, onde vai ter cada passe e camada de solda. Então, onde vai ter essa deposição de material aqui, é tudo no ângulo do chanfro, que nesse caso coincide com o ângulo do bisel. Ok? A face da raiz. A gente estava falando, ó. Face da raiz é a parte da face do chanfro adjacente. Vou dar uma limpadinha aqui. Altura da face da raiz. Opa, desculpa. Deixa eu ligar minha caneta aqui. Vou trocar de cor de tinta agora aqui. Eu vou botar uma cor azul do Grêmio. A face da raiz, ó, é essa região aqui, ó. É a face, essa face aqui, ó. É a face, ok? Ângulo de deslocamento de inclinação do eletrodo. Esses ângulos aqui, ângulo de trabalho. Isso aqui, depois vocês leem a descrição ali. Isso aqui não é tão importante quanto outros termos que eu vou estar falando para vocês, tá? Passe de solda. Isso aqui é muito importante vocês entenderem o que é passe de solda e o que é cordão de solda, o que é camada e sequência de passes. Vocês vão fazer uma prova de acompanhamento de soldagem depois, uma prova prática também. Vocês vão ter lá para a prova de certificação também, vão ter essa avaliação prática. Então vamos lá. Passe de solda, progressão unitária da soldagem ao longo de uma junta. Tá? Digamos que a nossa junta fosse essa configuração aqui. Vou desenhar aqui para ficar um pouco claro. O desenho não está ajudando muito, mas vamos lá. Ó, esse aqui é a nossa junta. Tá? O que é passe de solda? É um passe em toda essa esse bisel aqui, esse chanfro, onde está ocorrendo a deposição de material. Então aqui nós temos um passe de solda, ó, aqui, olha aqui, ó, cordão de solda e passe de solda. Um passe de solda, um cordão de solda. Segundo passe de solda, segundo cordão de solda. Aqui nós temos, ó, primeiro passe de solda, segundo passe de solda. E também, primeiro passe de solda, segundo passe de solda. E agora nós também temos as camadas de solda. A camada, ela é... Vou mudar a cor. Vou usar agora para os colorados a cor vermelha. Aqui. Camada. É cada camada. Primeira camada, segunda camada. Estão vendo aqui, ó. Ó. Primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada. 4 camadas. E quantos passes, quantos cordões de solda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nesse caso, tem 10 passes de solda, 10 cordões de solda. E 1, 2, 3, 4 camadas de solda. Aqui, quantos passes de solda nessa foto aqui nós temos? Estou demarcando ela aqui para vocês verem. Ó, nós temos um passe de solda, 2 passes de solda, 3 passes de solda, 4 passes de solda, 5 passes de solda, 6 passes de solda. E quantas camadas nós temos? Vou mudar a cor agora de novo. Nós temos... Opa. Nós temos uma camada, 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas de solda. Nesse caso aqui, na figura de baixo, nós temos um passe de solda, 2 passes de solda, 3 passes de solda, 4 passes de solda, 5 passes de solda, 6 passes de solda, 7 passes, 8 passes de solda. E quantas camadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesse caso, coincidiram 8 também. Cobre junta. Cobre junta é o material que fica nessa parte aqui, ó. Estão vendo? Esse aqui é o cobre junta.
É um material que vai suportar o material a ser depositado. Olha aqui nessa outra foto do lado. O cobre junto aqui, ó. E aqui o que vai ocorrer? Vai ocorrer os passes e camadas de soldas. Ó, vamos ver esse caso aqui, ó. Nós temos uma camada, duas camadas, três camadas. Um passe de solda, dois passes de solda, três passes de solda, quatro passes de solda, cinco passes de solda. E o cobre junta, ou backing, que também é muito conhecido como backing, é esse material que vai servir para suportar o material a ser adicionado. Né? Normalmente ele é utilizado para os processos de soldagem MIG-MAG, arame tubular, eletrodo revestido, é utilizado cobre junta. Ok? Chanfro. Existem diversos tipos de chanfro. A configuração do chanfro, ela é bem coincidente assim com o nome, ó. O chanfro é toda essa porção, chanfro em U, chanfro em duplo U, chanfro em V, chanfro em X, olha só como coincide, né? Meio V, chanfro em K, chanfro reto. Tá? E aí também existe o chanfro em J e o chanfro em duplo J. Tá? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Que tipo de chanfro é essa figura aqui? Ó, essa aqui é uma figura com chanfro em X. Vamos dar a cor aqui da caneta de novo. Ó, olha o chanfro em X, ó. Ó. Ok? Esse é o chanfro em X. Alguns lugares chamam de duplo V, mas o correto é chanfro em X. Aqui é um chanfro em V. Ok? Face do chanfro e face da raiz. A face do chanfro, ok? Essa face aqui, ó, face do chanfro, toda essa face. E a face da raiz é a face onde vai ser a raiz, essa daqui, ó, que nem a gente conversou antes. Essa aqui é outra situação muito importante, tá? Isso aqui também cai bastante em prova, é determinar as regiões, até mesmo porque isso vai ser objeto de estudo principalmente na parte de metalurgia. Nós temos zona fundida, ou metal de solda, que é essa região aqui, ó. Ó, vocês imaginem aqui, ó, vou fazer essa situação aqui, ó. Ó, tinha um chanfro, um V, ok? E aí ocorreu a soldagem, ó. Ó, os passes e camadas de solda aqui, ok? Então aqui, ó, nós temos a zona fundida, que é esse material aqui, ó, onde ocorreu essa fusão, ó. Vou mudar a cor aqui de novo. Ó, zona fundida, ó, toda essa zona aqui que ocorreu a fusão. Zona de fusão, que é essa linha que ocorreu a fusão aqui, ó. Toda essa zona que ocorreu a fusão, olha aqui, ó. Ó, olha aqui a mesma situação, ó. Aqui tinha um chanfro em V antes, ó. Ó, a zona de fusão aqui, zona de fusão aqui. E aqui vem uma situação que é muito importante, que é a zona afetada pelo calor, ou zona afetada termicamente, ou zona termicamente afetada, que é muito conhecida como ZTA. Deixa eu pegar a cor da tinta aqui, aqui, ó, que é essa região toda aqui, ó. Essa região é uma zona, é uma região que ela é muito propícia a ocorrer alguma descontinuidade ou defeito de soldagem. Tudo isso a gente vai ver mais adiante também, porque ela é uma zona que sofre muito termicamente, que nós também viremos na parte de metalurgia, tá bom? Metal de base é o metal que está sendo unido, né? Ok, aqui está ele, esse aqui é o metal de base, ó. Linha de fusão ou zona de ligação, que é a linha que está unindo a zona fundida. Vou trocar a cor de novo. Vou botar esse roxinho aqui, ó.
Zona linha de fusão ou zona de ligação é onde está ocorrendo essa união aqui, ó, da linha de fusão com o metal, com a zona termicamente afetada. E a face de fusão é a face onde ocorreu a fusão do material, que era essa junta aqui antes, quando ela estava em chanfre em V aqui, por exemplo. Essa aqui é a face de fusão, acaba se tornando a face de fusão quando temos a solda. Junta, região onde duas ou mais peças devem ser unidas. Aí nós vamos entender agora. Existe junta de aresta, de topo, de ângulo e sobreposta. Junta de aresta, olha aqui a solda. Ó. É uma junta que tem um ângulo de 180 graus. Olha aqui, ó, 180 graus a junta. Ó. Aqui vai ter a solda, aqui vai ter a solda, aqui vai ter a solda, aqui vai ter a solda. Então ela tem uma formação de ângulo de 180 graus, exatamente como aqui, ó. Junta de topo. A junta de topo, que nem a gente viu, tem os chanfros, né? Membros alinhados aproximadamente no mesmo plano, ó. Mesmo plano. Tipo de chanfro, reto, em V, que nem a gente tudo viu antes, ó. Mesmo plano, mesmo plano, mesmo plano. Ah, toda junta de topo tem chanfro? Toda junta de topo tem chanfro, só que algum é reto e outro é em V em X, tá bom? Junta de ângulo. A junta em ângulo, ela forma, como o próprio nome diz, um ângulo. Pode ser um ângulo em quina, ó, aqui em quina. Pode ter solda aqui, como pode ter solda aqui. Pode ter solda aqui, 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 aqui. Junta em ângulo, em quina. Junta em ângulo em L. Ele forma um L. Ele não está em quina como essa daqui, ó. Não está em quina. Ó, junta de ângulo em L. Junta de ângulo em T, forma a letra T. Ela pode ter chanfro com chanfro em meio V ou chanfro reto, né? Não tem chanfro algum aqui. E junta de ângulo em ângulo, quando a própria junta forma um ângulo diferente de 90 graus aqui. Ó, esse tipo de junta aqui é o quê? Uma junta em ângulo em T. Estão vendo o T? Junta sobreposta, junta formada por dois componentes a soldar, de tal maneira que sua superfície sobrepõe. Ó, sobrepôs, 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 sobrepôs. Passe de solda estreito e passe de solda oscilante. É o passe estreito sem movimento oscilatório e oscilante, como o próprio nome diz, com um movimento oscilatório. Olha aqui, ó, um passe de solda estreito, ó, a linha. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Passe de solda esse, ó, estreito, ó. Passe de solda estreito. Já o passe de solda oscilante, quando ocorre o deslocamento do eletrodo, ele vai estar soldando e vai estar fazendo isso aqui, ó. Ó. Passe de solda oscilante. Se fosse retilíneo, ele seria assim. Ó, perfeito? E aqui nessa tubulação, que passe de solda é esse? Ó, passe de solda. Vou trocar a cor de novo. Vermelho que aparece melhor aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó, o contorno de toda a circunferência da tubulação, ó. Olha aqui, passe de solda estreito. Sequência ré ou passa ré. Depois a gente vai ver para controle de deformações, algumas situações a gente precisa utilizar esses sequências, tá? Ó, direção de progressão. Soldei para cá, dei, voltei, vim para cá, voltei, vim para cá, voltei, vim para cá. Ó, direção de progressão da solda. Eu tô indo para cá soldando, só que eu começo aqui e termino aqui. Começa aqui, termina aqui, começa aqui, termina aqui. A gente utiliza muito isso para controle de deformações. Vocês vão entender melhor também. Posições de soldagem. Posição de soldagem plana. Agora nós vamos ver a parte de posições de soldagem. Posição de soldagem, ela é sempre, como o próprio nome vai dizer, assim, plana, horizontal, vertical, sobre cabeça. É mais fácil de entender, para vocês conseguirem distinguir depois. Digamos que o soldador está soldando aqui, ó a tocha, ó. Olha aqui, onde é que está o arco?
Ó, qual é a direção da soldagem? Que posição de soldagem essa é? Plana. Olha aqui a solda, ó. Ó, o ângulo aqui no máximo 30 graus, ó. Ó o eixo da solda. Uma junta em ângulo. Olha aqui o eixo da solda. Perfeito? E vai estar com a tocha aqui para soldar, ó. Posição plana. Horizontal. Essa junta aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Toda a circunferência dela tá fazendo aqui. Horizontal. Ó essa junta aqui, ó. Ó, horizontal. Essa daqui seria o quê? Depois a gente vai ver. Vertical. Tá bom? Ó, horizontal. Horizontal. Ela não está na posição plana. Se fosse na posição plana, a junta estaria aqui e a solda estaria sendo aqui. Olha a configuração. Tem uma inclinação. Posição vertical. Ó, então essa posição vertical aqui, ó. Ó, posição de soldagem vertical. Vertical. Posição sobre cabeça. Como o próprio nome diz, é sobre a cabeça. Digamos que nós temos uma imagem ali que ilustra bem o soldador soldando para entender. Ó, aqui está a adição do material por esse lado, ó. Aqui é a adição do material por esse lado. Então o soldador está aqui embaixo e a junta está aqui em cima. Então é sobre cabeça. Olha aqui, ó. Olha o tubo. E ele está olhando como, ó? De baixo para cima. Olha a tocha onde está. Posição sobre cabeça. Sobre a cabeça dele. Ó. Posição sobre cabeça. A vida de soldador não é fácil. Olha aqui, ó. O cara tendo que soldar uma tubulação deitada. Olha essa daqui, ó. Só vê os bracinhos dele, ó. Sobre cabeça. Ele está soldando. Vai ter que soldar pela parte de baixo para poder executar a soldagem. E tem situações piores ainda. Olha aqui, ó. Linha de gasoduto. Olha o duto. Normalmente pega esses pipinaços aí. Tá? Nós também vamos aprender depois a determinar essas posições de soldagem com base no ábaco. Tá? Esse ábaco aqui, só para vocês conhecerem agora, é para junta de tubo. Ok? A gente vai ter que medir a circunferência dele. Lá eles vão dizer para nós uma área de interesse, ok? Nós vamos ter que dizer quais posições de soldagem o soldador vai soldar aqui, com base na inclinação e rotação que a gente vai verificar depois também. E aí ele vai dizer, digamos que fosse aqui, ó, 45 graus, que é essa posição de teste aqui, ó, mais comum aí para qualificar soldadores em tubo na posição 6G. Ó, 45 graus. Que é a posição que a gente pegou? Essa daqui, ó. Pá, plana, ó. Essa daqui é qual? Vertical. Ó, pegou vertical. Essa daqui vertical. E essa daqui, ó. Ó, sobre cabeça. Então aqui ele na posição 6G ele pegou a posição plana, vertical e sobre cabeça. Isso a gente vai ver mais adiante também. Em chapas, a gente vai ver isso lá, ó. Ângulo de inclinação, a gente está medindo a inclinação da chapa, ó, de acordo com o eixo da solda aqui, ó, região da face do bisel aqui, ó, face do chanfro, ó. Rotação é transversal à junta, aqui está a junta, ela é transversal, e inclinação é paralela. Não se preocupem que vocês vão ter que medir isso depois. Ângulo de inclinação, ó, junto em ângulo, a mesma coisa. Isso aqui são os ábacos para poder determinar a posição de soldagem. Ó, uma junta em ângulo, ó, digamos que ele fosse soldar aqui, ó, provavelmente ele vai estar soldando na posição horizontal, ó. Aqui, ó, provavelmente na posição vertical pela inclinação. Mas no ábaco vai dizer, de acordo com a inclinação e a rotação, qual é a posição de soldagem. Digamos que aqui, ó, ângulo de rotação 157 e ângulo de inclinação 40. Vamos lá. Inclinação 0, pode ser esse, ok? Esse não dá e não dá. Então só pode ser esses dois. A rotação 157, 0 a 125 não é, ó. Não é aqui. Então essa posição de soldagem é a
vertical, como a gente havia conversado antes. Ó, vertical. Solda descontínua em cadeia em escalão. Ó, solda em cadeia descontínua. Ó, solda. Ó, parou, soldou. A mesma coisa, ó. Só que aqui ela é coincidente, ó. Ela coincide com a de baixo. Coincide com a de baixo. E a descontínua ou em escalão, ela é, ó. Aqui, ó, ela já não coincide aqui, ó. Ó. Ela não coincide com a de cima. Ela fica intercalada. Reforço de solda, face de solda, margem da solda e solda em chanfro. Tipo de junta é junta de topo. Que tipo de chanfro? Chanfro em V. Um passe, 2 passe, 3 passe, 4 passe, 5 passe. Uma camada, 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas. Só para reforçar. Reforço da raiz. Reforço da face. O reforço da face é somente a face da solda, ó, paralelo à superfície do material de base, ó. Margem da solda. Isso aqui, ó. Vocês vão ver muito nos procedimentos. Inspecione 25 milímetros adjacente à margem da solda. Vai pegar e vai traçar esses 25 aqui, ó. Aqui seria 25 milímetros. Perfeito. Solda em chanfro é solda executada em uma junta com bisel previamente preparado. Soldas em chanfro aqui, ó. Chanfro em meio V, chanfro em V. Junta em ângulo com chanfro em meio em V. Junta de topo com chanfro em V. Okay? Em topo, ela é umas paralelas à superfície, vamos dizer assim. Já em ângulo não, né? Solda de tampão, solda executada em um furo circular ou não. Ó, um furo, olha aqui, aqui é solda, ó. Furo, aqui é solda. Ó, aqui dá para ver num corte perfeitamente, ó, corte AA, ó, corte AA, olhando para ele de frente, ó, como é que fica junto, ó, um furo, e essa região toda achurada aqui é a solda de tampão. Solda por pontos, solda executada sobre os componentes sobrepostos, olha aqui, ó. Os componentes sobrepostos, ó. O primeiro componente, segundo componente e pontos de solda. Solda de costura, executada entre ou em cima de membros, olha aqui, ó. Membro 1, membro 2, olha a solda aqui, ocorreu uma fusão entre eles, olha aqui, ó. Uma junta em ângulo, em T, nós temos aqui, ó, união entre eles, ó. Perfeito? Solda de costura. Solda de aresta, executada numa junta de aresta. A junta de aresta, lembra que a gente viu? Ó, 180 graus. E a solda de aresta é a solda sobre a superfície da junta. Garganta teórica, real, efetiva, perna de solda e dimensão de solda. Esses termos são importantes, a gente vai ver muito sobre isso, tá? Garganta teórica. Aqui, garganta teórica. Dimensão de uma solda em ângulo que é dada pela altura do maior triângulo retângulo inscrito na seção transversal da solda. Olha aqui o triângulo que tem aqui dentro. Ó, garganta teórica. Perfeito? Isso é garganta teórica. Garganta real. Dimensão de uma solda em ângulo que é dada pela distância entre a raiz da solda e a face da solda. Raiz da solda, a face da solda. Essa é a garganta real. A teórica é o triângulo, ok? A garganta real da face à raiz. E a garganta efetiva é a dimensão de uma solda que é dada pela distância entre a raiz da solda, a face da solda também, excluindo o reforço. A efetiva, então, nada mais é que menos esse reforço aqui. Então, ela vem daqui até a face, ó, da face até a raiz. Essa é a efetiva. E a dimensão da solda é igual à perna da solda. Ó. Aqui
Aqui, nesse caso ficou igual. E aqui também, ó, a perna de solda está igual à dimensão de solda. Dimensão de uma solda em ângulo que é dada pela altura do maior triângulo. Triângulo. Então a garganta teórica. Garganta real é dada pela distância da raiz à face da solda. Raiz da solda. Aqui está a raiz da solda, a face da solda. Ó. Ó, junto assim, né? Opa. Vamos mudar isso aqui. Vou usar esse apontador laser aqui, ó. Face da solda. Então a garganta real é dada pela distância da raiz à face da solda. A efetiva é da raiz também, ó, que é dada pela raiz, a face, tirando o reforço. Não tem reforço, a efetiva fica exatamente igual à real. Perna de solda, da raiz da junta à margem da solda. Da raiz da junta, a perna de solda, da raiz da junta, que é aqui a margem da solda. Até aqui. Depois vocês vão entender melhor essa parte. Aqui uma junta em ângulo, em T. Aqui tem uma falta de penetração para a gente poder simular. Depois vocês vão ver tudo isso. Ó. Ela é levemente convexa. Se fosse côncava, ela seria assim, ok? Não, ela é assim. Perna de solda, ó, daqui até aqui. Garganta teórica, teoricamente, maior triângulo. Teoricamente, então, é daqui até aqui. A efetiva é da raiz até a face, retirando o reforço. Então, vou botar uma caneta agora. Ó. Efetiva, da raiz até a face, menos o reforço. Isso aqui é o reforço da solda, ok? Que a gente já viu antes. O que é reforço? Então, essa daqui é a nossa garganta efetiva. E a garganta real inclui a face da solda. Então, é da raiz até aqui em cima. Ó, junta de ângulo em T com abertura de raiz. Ó, essa aqui ela está levemente côncava. Se ela fosse convexa, ela seria assim. Ó, dimensão, concavidade, garganta efetiva da raiz até a face, menos o reforço, abertura de raiz, isso aqui é abertura de raiz, garganta teórica, onde tem um triângulo. Eu recomendo vocês lerem com calma o livro depois para entenderem. E fazendo os exercícios também, não esqueçam, tá bom? Isso é importante. Ó, garganta teórica, maior triângulo, olha aqui, ó. Ó, triângulo, ó, teórica, tudo garganta teórica, olha aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. Mesmo tendo falta de penetração aqui, é uma garganta teórica, ó. Indiferente se a raiz está aqui ou está aqui. A efetiva é da raiz até a face, menos o reforço. Olha aqui, tirei o reforço. A efetiva, ó. Ó, o reforço, sai fora, reforço, vem da raiz, ó. Onde ocorreu a união. Olha a raiz até aqui, ó. Sem o reforço, ó. Da raiz até aqui, ó. Sem o reforço. A real é da raiz com o reforço, ó. Real da raiz com o reforço. Como ela é côncava, o reforço é aqui, ó. Ó, convexa, né, é assim, e côncava é assim, considerando que a junta seja assim, para entender. Ó, da raiz até o reforço. Da raiz, olha aqui, ó, onde é a raiz. Da raiz até o reforço, como ela é côncava, ela é aqui. Então, uma garganta efetiva é a dimensão de uma solda que é dada pela distância entre a raiz da solda e a face, excluindo o reforço. Garganta efetiva, de novo, ó. Daqui até aqui, menos o reforço.
Ó, garganta efetiva, penetração da junta, dimensão da solda, garganta efetiva. Garganta efetiva, ó, da raiz até a face menos reforço. Garganta efetiva de juntas em topo. Na mesma situação, junta em topo com chanfro em V, junta de topo com chanfro reto, ok? Garganta efetiva, raiz da solda até a face da solda. Olha a margem ali, ó. Ó, não tem reforço aqui, ó. Então isso aqui é a garganta efetiva dela. Ó, a garganta efetiva, ó. Ó, da raiz até a face. Aqui é a raiz, ó. Vem pra cá a garganta efetiva e aqui também a garganta efetiva. A garganta efetiva, ó. Teve uma separação aqui, ó. Então a raiz terminou aqui, ó. Terminou a raiz. Face menos o reforço. Face menos o reforço. Ó, efetiva. Isso aqui é reforço, olha. Isso aqui é reforço. Então a gente descarta. Face da raiz a face da solda sem o reforço. Dimensão da solda em aresta. Ó, penetração da junta. E dimensão da solda. É a altura total de penetração. A mesma situação aqui, penetração da junta, da raiz, total da junta. Eu quero que vocês leiam, tentem entender. Se tiverem dúvida, me mandem a mensagem que eu vou estar ajudando vocês.